Eu estou aqui com o professor Gedeão, que está candidato a deputado estadual. O processo político, o processo de renovação por todo o Brasil, e no Amazonas não é diferente. O legislativo precisa de gente nova, que tenha experiência, que tenha preparo. Está comprovado que a experiência, ela anda a política e ela movimenta muito mais. O inexperiente só atrapalha a política. O senhor, como um ícone na educação do estado do Amazonas, teve o privilégio e a oportunidade de criar a educação telemediada, aquela que chegou ao interior, levou educação tecnológica ao caboclo ribeirinho. O que o senhor tem em mente para a educação como legislador, agora não mais como secretário de educação ou professor, o que o senhor tem em mente como legislador, um projeto que venha favorecer a educação que praticamente está estagnada ou em declínio em todo o Brasil? Muito bem, eu acho que você está bem antenado com o que eu ando pensando. Eu acho que nós fizemos uma administração, uma educação em determinado tempo que repercutiu muito. Nós melhoramos os nossos indicadores, nós arrumamos a nossa rede física de escola do estado inteiro, nós influímos na formação dos nossos professores em nível superior. Eu tenho, você sabe, uma trajetória completa na educação. Eu venho da educação básica, de diretor de escola, depois professor da universidade, pró-reitor. Fui eu que tive a oportunidade de implantar o campus da UFAM lá em Humaitá. É bom a gente não perder isso de vista. Depois que eu passei pela UFAM, que formamos professores num programa coordenado por mim, eu tive a oportunidade de contribuir para a criação da UEA com a implantação e coordenação de um projeto grande chamado de Proformar, que, por fim, formou todos os professores do Amazonas em nível superior. O nosso grande salto da educação começou melhorando a condição dos nossos profissionais de educação, ajustando as escolas, criando as escolas de tempo integral, inicialmente em Manaus, depois foram chegando no interior, mas todo o programa nosso. Aliás, deveríamos ter muito mais escola de tempo integral já, porque essa é a salvação de qualquer nação. Não dá para a gente deixar as crianças crescerem e se escolarizarem fora da escola. A escola vai ser outra, certamente, mais influente do que a escola propriamente. E depois tive a oportunidade de ser deputado federal durante pouco tempo, apenas por um ano, mas foi oportuno para a gente levar nossas mensagens, implantar alguns projetos, etc. Fui vereador da cidade de Manaus. E você me faz uma pergunta muito objetiva. Se eu tenho alguma coisa na cartola para implantar? Temos. E não é nada muito inusitado. Em 2007, nós criamos o Centro de Mídias para a Educação, que deu oportunidade para mais de 200 mil jovens e até adultos concluir o ensino médio no interior mais longínquo do nosso estado. Muitos deles são médicos famosos, são doutores, são mestres, são profissionais de nível superior, muitos deles. Outros permaneceram na comunidade, mas permaneceram agora com outro nível de esclarecimento. Criamos em 2010 um programa de distribuição de notebooks para todos os professores. Nós tínhamos, porque nós não fizemos educação olhando para o umbigo, nós conhecemos diversos sistemas de educação pelo mundo, dos mais adiantados. E eu, em 2010, distribuí um computador para cada professor, quando quase ninguém tinha intimidade com um teclado. Mas de 2010 para 2020 foram-se 10 anos. E nada mais aconteceu nessa progressão. Os nossos laboratórios escolares estão praticamente inoperantes. E 2020 chegou e pegou-nos todos desprevenidos. A molecada foi assim, ultrajada no meio, prejudicados nos seus processos de aprendizagem escolares. Quem tinha escola particular, notebook, internet, vá lá que seja, porque o próprio Centro de Mídias acudiu muita gente com matérias para o Amazonas e para o Brasil inteiro. Mas convenhamos, a maior parte das pessoas, imagina, se pode ter um telefone de alta geração para poder acompanhar isso. O segredo está aqui. Nós devíamos ter hoje no Amazonas 50% das escolas de tempo integral. Por que não fizeram? Não sei, a pergunta não é mais para mim, porque a causa já não é a minha.
Mas também não sou Matusalém, eu tive uma passagem na SEDUC, depois não posso me responsabilizar pelo que não aconteceu. Permitir que as crianças, quando chegarem na escola com 6 anos de idade, elas tenham uma aprendizagem atrativa, que traga conteúdos inovadores, que sejam de fato esclarecedores. Porque é um absurdo que a gente chegue com a criança de 6 anos numa escola e vai ouvir uma professora ou um professor falar 2, 3 horas direto, do mesmo modo que os nossos avós falavam. O mundo não é mais para isso. O mundo requer novas ferramentas, não é? Professor, o senhor falou uma palavra-chave. O mundo não é mais para isso. Nós mudamos, tivemos um avanço tecnológico surpreendente. E é impossível você chegar em uma casa hoje, uma residência, na zona urbana, e muitas vezes agora também, para a felicidade dos moradores que já tem internet na zona rural, encontrar uma criança com 6 anos que ela não saiba manipular um smartphone, um tablet de forma educacional. Eu, por exemplo, vivo isso. Eu tenho uma netinha de 6 anos que ela, embora eu seja do meio digital, ela consegue ensinar muitos aplicativos que eu não tinha nem sequer imaginado. Pois é, uma criança com 6 anos chega na escola e se ela, em geral, porque hoje mesmo as famílias pobres têm televisão em casa, não é? E as crianças, elas não estão vendo Rede Globo e besteiróis, não, de noticiários policiais. Eles estão vendo jogos importantes, estão vendo até certas produções cinematográficas, mas de alto nível de raciocínio. E elas chegam na escola, com essa idade de 6 anos, com quase 7.000 horas, ou quase, ou um pouco mais, 7.000 horas de internet e de TV. Eles têm muita informação, eles estão ávidos de dar um voo a mais. Mas chega na escola, a escola não tem essa ferramenta. Ao invés de alçar o voo, você comprime o voo. Aí é ruim, não é? É nesse sentido que eu estou lhes falando. E eu tenho muita alegria, porque eu estou te dando essa entrevista. Eu sei que a TV A Crítica tem uma atuação muito grande hoje no estado, e especialmente na região sul do Amazonas. E eu não quero ter uma atuação exclusivista para a educação. Eu sou um homem, como você anunciou no início, experiente. Eu conheço esse estado inteiro, todos os nossos municípios, conheço a nossa geografia, conheço as estradas que não foram feitas. Eu conheço os portos que arremedaram e não funcionaram. Eu conheço as pessoas que moram no campo e que não recebem hoje nenhum tipo de benefício. O Estado precisa se voltar para a infraestrutura de condições para o pessoal morar e produzir no interior do Amazonas. Não é possível que a gente continue avalanchando essa cidade tão grande, evidentemente muito bonita, cheia de multiplicidades, mas cheia de misérias também, com um déficit habitacional sem tamanho, com gente passando necessidade. Grande parte da população está sobrevivendo com esses programas sociais. Convenhamos, pode ser uma coisa importante de chegada assim, mas não pode ser a vida toda, né? Correto. Eu estou conversando com o professor Gedeão, que está candidato a deputado estadual e que tem ideias inovadoras para o campo educacional e em vários sentidos no estado. Nós, do sul do Amazonas, vivemos um boom econômico diferenciado em relação às demais cidades do interior, porque nós estamos numa zona agrícola, uma zona também muito pressionada por questões ambientais, e que a gente tem o terror de pessoas que não sabem a realidade dos moradores da nossa região, querendo impor um ritmo de lei e também um ritmo de vida, inconsequentemente, que prejudica o progresso e o desenvolvimento da nossa região. Professor, sou voltado nisso, que eu sei que sou um homem extremamente culto, que sempre foi um homem voltado à educação, um homem extremamente preparado, eu lhe admiro por isso. Obrigado. E eu sei que o senhor não pensa só em educação, mas a educação caminha lado a lado com o desenvolvimento em todos os sentidos, inclusive no agronegócio. Perfeitamente. Olha, eu penso na educação de um estado como a educação numa casa de família. O estado é a nossa casa, de todos nós que optamos por morar aqui, ou vivemos aqui, ou termos nascido aqui de algum modo. Meu amigo, não pode ficar ninguém dentro dessa casa
para trás. O Estado tem que ser capaz de dar conta de todo mundo tem uma identidade, todo mundo tem um amor e um coração. Todo mundo tem a capacidade de contribuir com a riqueza desse Estado. Não é possível que a gente deixe isso para trás. Nós precisamos, no sul do Amazonas em especial, olha, a Calha do Madeira poderia estar quase todas interligadas com seus municípios, através de rodovias. É coisa do outro mundo, mas em 1905 a Rússia fez a Transiberiana, numa região longínqua e inóspita, até hoje gelada, e a gente não consegue ir de Manaus para Porto Velho, para Humaitá. Por que é que a gente não faz esse negócio funcionar? E não é por falta de coragem do povo. O povo invadiu uma área de terra em Manicoré e fez uma cidade do Matupi, sem iniciativa do Estado. O Estado está chegando atrás, não é? Humaitá ali, aquela ponta de terra abençoada ali próxima, que tem N possibilidades de agropecuária, e a gente não desbanca essa torneira aí. Não é possível, alguém tem que abrir isso. E eu, como digo sempre, não é o governador que vai botar lá o shopping, nem botar os armazéns, isso o povo faz. O povo precisa que o governo crie as condições de infraestrutura. Crie as estradas, coloque energia, coloque comunicação, não é? Faça isso. Que até quando a gente quiser a família toda trabalhando, todo mundo trabalhando para dentro de casa, a gente vai ter menos problemas com segurança e menos problemas com saúde. Muda tudo. Nós vamos desonerar essas duas grandes contas, né, que o Estado do Amazonas, enfim, quase todos os estados do Brasil têm. Deixa o povo trabalhar, cria as condições. Vamos acabar com essa cultura sabe, de expectativa de receber favores. É vergonhoso. Um homem que tem assentado o seu caráter, não é possível que ele possa se permitir a isso. Né? Quando o senhor falou deixa o homem trabalhar, por chegar em uma zona agrícola, rural, produtiva, como é os campos do Ponçanhari, os campos naturais de Humaitá, que hoje produz soja, milho e grãos em larga quantidade, eu, como repórter, cheguei a uma família que estava se implantando no plantio de soja. E eu me lembro, como hoje, que eu fiz uma pergunta para ele: o que o governo poderia fazer para auxiliar nessa produção? E ele foi categórico ao me responder com uma palavra bem simples, mas de extrema importância, que até hoje não saiu da minha mente. Ele me falou o seguinte: para que a gente possa trabalhar, basta o governo não atrapalhar, né? Se o governo dá condição, dá o zoneamento ecológico, dá total assistência para que a gente possa produzir, a gente está aqui para trabalhar. Eu também observo que na educação nós estamos com os alunos muito além dos professores na questão tecnológica. Não seria o momento de preparar o quadro funcional, assim como foi feito com o nível superior dos professores? Não seria o momento de preparar os professores tecnologicamente para tentar acompanhar essa evolução na comunicação? Talvez assim a nossa educação caminhasse lado a lado com a tecnologia. O senhor não concorda? Não há dúvida. Os professores são pessoas e são profissionais como quaisquer outros. Portanto, eles são merecedores de muito maior atenção, porque todos nós acreditamos que a educação é a chave do desenvolvimento. Acho que ninguém discorda dessa afirmativa. Mas, para você garantir essa afirmativa, você tem que preparar os profissionais da melhor maneira. Veja que em 2010, quando nós distribuímos os computadores, nós imediatamente criamos um programa com o CETAM. Mas nós não pararíamos por aí. Nós fomos aqui em Manaus com algumas experiências de escolas já com quadros digitais, com conteúdos de portais educativos do Brasil e alguns particulares. A gente estava começando a avançar, colocando os sets. Você conhece um set, né? Em Humaitá tem um muito lindo, já estive lá. Um set é um estabelecimento educacional de primeiro mundo, com tudo que uma escola de primeiro mundo pode ter.
Mas precisa ter miolo, precisa ter cérebro dentro dele, porque senão não vai fazer diferença. Tá? Não pode, não. Então, eu acho que todos os profissionais... Olha, um agricultor bem-sucedido é um que tem um computador no seu trator, entendeu? Senão ele não vai. Agora, você imagina uma escola sem professores que dominam as tecnologias educacionais. Então, é disso que eu estou falando. E foi essa a tua pergunta primeiro. O que o senhor tem aí a mais? Não é nada do outro mundo, não. É o que o mundo tem. O tempo passa. O tempo passa atropelando tudo que fica em baixa velocidade. Nós estamos sendo tratorados. E é uma pena, porque nós temos uns meninos inteligentíssimos. Tu vê teu neto de 2 anos de idade pegando um computadorzinho desse aqui e fazendo coisas que você não consegue alcançar. E ele não está fazendo joguinho de besteirinha, não, vendo figuras imorais, não. Ele está vendo jogos inteligentes. Não é? É verdade. Hoje a tecnologia está no campo, está em todo lugar, né? Sim. Nós temos máquinas precisas que ela já, como sistema Android, ela já colhe e recolhe toda a terra tecnologicamente, sem precisar o homem lá dentro. O homem só acompanha. Exatamente. E não falta emprego. Não falta emprego. Falta só especialização. Perfeito. Outra coisa, só para contribuir a sua mente, que é voltada à educação, o Humaitá é o único município do interior que tem creche com tempo integral. Nós temos uma creche de tempo integral, onde as crianças de 2 a 4 anos passam o dia acompanhado com professores. Essa é uma outra demanda, aliás, da educação básica do Brasil, a nossa demanda reprimida é educação infantil. Exatamente. E é verdade que nossas mães, elas até recusavam creche, porque eram outra condição de ser mãe. Elas eram donas de casa, elas poderiam ficar em casa e amamentar os filhos durante todo o dia. Mas hoje as mães participam da divisão social do trabalho, elas acompanham tudo. E muitas mães não têm marido, muitas vezes, maioria dos casos. Então as crianças precisam de ter creche. Mas não é só por essa condição das mães, das mulheres. É porque o mundo exige isso agora. Você acompanha uma criança que está na creche com 2 anos de idade e acompanha outra que não está na creche. Você vai ver a diferença que há entre uma e outra nas suas atitudes, nos seus comportamentos, etc. Muda, gente, muda. Portanto, nós não estamos falando de uma possibilidade remota. Creche está prevista, né, na Lei de Diretrizes de Base, enfim, na própria Constituição brasileira. Todas as crianças precisam ter uma chance. Você quer diminuir a despesa com segurança? Quer tirar mais soldado da polícia, bala, revólver e carcerários? Investe na educação de tempo integral, tá bom? Um preso custa por mês no estado do Amazonas, aliás, acho que é no Brasil inteiro, o que custa um aluno por ano. Durma com esse barulho, tá bom? É muito complicado. Portanto, meus amigos, eu estou aqui, se você me permite. Eu sou o professor Gedeão Amorim, sou candidato pelo partido do Avante, do prefeito Davi. Estamos apoiando a reeleição do nosso governador, Wilson, pela sua condição de ser um governador jovem. Nós vamos ancorar com ele, nós não queremos participar da campanha dele, pura e simples, nós queremos participar do governo dele. E diga-se que uma Assembleia precisa ter representantes atuantes e competentes, que é para poder influir no governo legislativo, executivo, tá bom? E eu pretendo fazer isso. Meu número é 70007. Você já viu que número mais sugestivo do James Bond? 70007. É isso, nós tivemos aqui um bate-papo com o professor Gedeão Amorim, que está candidato a deputado estadual. Você já sabe, aqui no seu canal de notícias, a interatividade com os candidatos é sempre presente, porque é uma oportunidade que você possa também saber um pouco mais do planos e projetos dos deputados, porque muitas vezes no horário político você só vê os Enéas. Meu nome é Enéas e meu número é X. Mas aqui é diferente, aqui o candidato fala, dá o seu beabá e fala para você o que ele tem para te oferecer. Maravilha. É sempre assim. Nos siga na rede social, porque aqui a notícia é de verdade.